Bom, vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje. A gente vai explorar uma metodologia super poderosa que resolve uma dor de cabeça enorme para muitos educadores. Aquele abismo gigantesco que existe entre os problemas ambientais globais, que parecem mega abstratos, e as realidades locais que a gente vive no dia a dia. Essa metodologia é basicamente um guia prático para trazer as complexidades do oceano direto para dentro da sala de aula. Não importa o quão longe a sociedade esteja do mar. E isso nos leva à primeira parte, o grande problema da abstração e essa desconexão ambiental. Sabe quando a gente tenta explicar um problema global gigantesco e simplesmente não rola a conexão? Pois é. De um lado, a gente tem aquele oceano imenso, as crises climáticas globais, que parecem existir só nas páginas dos livros didáticos. Do outro lado, a gente tem a realidade nua e crua. A rua de casa, o bairro, o lixo que a gente joga fora todo santo dia. O grande pulo do gato aqui é construir uma ponte real e sólida entre esses dois mundos. Exatamente aí que entra o mapa de conexões oceânicas. Pensa numa ferramenta feita para tornar o invisível totalmente visível. Ele escancara como aquela nossa atitudezinha rotineira bate lá no meio do oceano. E com isso, o aprendizado deixa de ser só decoreba de geografia ou biologia, sabe? A coisa fica quase visceral, mostrando o tamanho da complexidade socioambiental em que a gente está metido. Mas calma, ninguém vai ficar à deriva tentando aplicar isso. A metodologia tem um roteiro super claro de 4 passos. A gente começa com um ponto de partida local, depois vai para a fase de traçar rotas, aí aprofunda nos atores sociais e, por fim, analisa os impactos e as responsabilidades. Esse é o nosso mapa de hoje, literalmente. Então, vamos ao passo 1. Estabelecer o nosso ponto de partida no espaço local. Ao invés de começar a aula falando de uma ilha de plástico lá no meio do Pacífico, a gente começa olhando para a lixeira da própria sala. A gente joga a pergunta no ar. Vem cá, para onde vai o lixo que a gente acabou de jogar fora? Tem algum córrego aqui perto recebendo isso? Quais são as consequências aqui mesmo, no nosso quintal? A ideia não é ter uma resposta certinha logo de cara, mas colocar lenha na fogueira e começar um debate investigativo de verdade. O que nos leva ao passo 2, traçar as rotas, entender o caminho que esse resíduo faz. Com o pessoal já engajado, a gente sai do debate teórico e vai para o mapa físico. Dá para usar mapas impressos ou até mesmo abrir o Google Maps ali na hora. A turma vira um grupo de detetives, rastreando o caminho que o lixo ou o esgoto faz. Eles saem da cidade, caem num riacho, depois num rio maior, até finalmente desaguar no mar. E não é só fazer um rabisco qualquer, não. O negócio é super interativo. A gente desenha setas para mostrar o fluxo, usa cores diferentes para categorizar os tipos de lixo e enche o mapa de anotações mostrando onde a poluição está agarrando. É um exercício tátil que dá cara, dá volume e dá dimensão para um problema que antes era totalmente abstrato. Bom, agora as coisas ficam mais profundas. Passo 3. Identificando os atores sociais. A gente sai um pouco da geografia e entra de cabeça na sociologia. Porque a poluição não brota do nada, certo? Ela é alimentada por ações e também falhas humanas. Então a gente começa a questionar: quem é que está produzindo esse lixo todo? Quem deveria coletar? E o esgoto? Quais megacorporações fabricam essas embalagens e onde é que as políticas públicas estão falhando? É um pensamento crítico que vai desde a embalagem que a gente abre em casa até a macroestrutura política do país. E aqui a gente precisa fazer uma pausa muito importante. Como é que as desigualdades sociais se manifestam no meio de toda essa gestão de resíduos? Quando a gente olha para o mapa, fica escancarado que a falta de saneamento e o acúmulo de lixo não afetam todos os bairros da mesma forma. A crise ambiental tem profundas desigualdades estruturais embutidas de ponta a ponta. É um baita choque de realidade. Caminhando agora para o passo 4, impactos e responsabilidades. É a hora de juntar as peças do quebra-cabeça. Aquele córrego poluído ali do bairro contamina o solo, acaba com a vida aquática da região e, no verdadeiro efeito dominó, chega lá no oceano global com um impacto destrutivo. A gente faz aquele zoom out, mas agora todo mundo está vendo claramente e visualmente como as nossas ações contribuem para essa chegada. E para não virar bagunça, a gente divide essas responsabilidades. De um lado, a gente tem a esfera social e individual. É o nosso dia a dia, a educação básica, as normas da nossa comunidade. Do outro lado, o bicho pega no nível sistêmico, governos e empresas. Aqui a gente precisa olhar sem medo para as políticas públicas, os interesses econômicos gigantescos e as relações de poder. A gente precisa dessas duas lentes para entender o cenário todo. Mas atenção, entender o diagnóstico não pode ser o fim da linha. O objetivo de tudo isso, o grande alvo,
é incentivar soluções reais. Ter mapeado os problemas políticos e geográficos tem que ser o combustível para bolar saídas viáveis, desde uma pequena melhoria ali na comunidade local até cobrar mudanças ousadas em escala global. Isso deságua num ponto crucial: o fomento da verdadeira agência do estudante. Esse é o grande ahá da jornada. Quando a turma percebe essa teia gigantesca de interdependência, aquela ilusão de que o oceano está longe, não é problema meu, se estilhaça por completo. O mar vira uma realidade urgente, compartilhada, porque cada um mapeou com as próprias mãos a ligação direta da sua cidade com ele. Com isso tudo, rola uma mudança de paradigma essencial. Sai de cena a figura daquele professor tradicional que ficava lá na frente entregando fatos áridos e abstratos, e entra o mediador, alguém que atua ali nos bastidores dando as ferramentas, enquanto os próprios estudantes desvendam e constroem essa complexa compreensão socioambiental. É um jogo completamente novo na educação. Para fechar nossa análise, eu deixo uma provocação final. Como é que os educadores podem usar essas ferramentas não apenas como um trabalhinho escolar pontual, mas para transformar genuinamente essas descobertas locais em um senso de agência autêntico para mudar o mundo? O mapa está aí, o método foi desenhado. O próximo passo, e o mais importante, é usar tudo isso como uma verdadeira alavanca para a ação cidadã. Pensem nisso.